O mundo dos games é repleto de personagens memoráveis. A gente tem aí diversas empresas que acabaram tornando esses personagens memoráveis a cara da sua empresa. A gente tem, por exemplo, a Nintendo com o Super Mario, é óbvio, não tem como pensar em Nintendo, não pensar em Mario. Lá nos anos 90, nós tínhamos a SEGA com o Sonic, né, o clássico ouriço azul, e antes dele a gente tinha o Alex Kidd também na SEGA. Tivemos ali no final dos anos 90 o PlayStation com o Crash. Podemos dizer que o Crash por muito tempo foi o carro-chefe dos mascotes da Sony. A gente tem a Microsoft com o Gears of War, com o Marcus Phoenix ali, com o Master Chief de Halo também. Então são vários personagens que acabam se tornando a cara da empresa. Mas também a gente tem aqueles personagens que não são a cara da empresa, mas são muito famosos, como o Cloud de Final Fantasy VII, como o próprio Link de The Legend of Zelda e por aí vai. Mas tiveram muitos personagens que fizeram um grande sucesso nos anos 90 e no início dos anos 2000 e nunca mais foram vistos. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre os personagens que foram esquecidos no mundo dos games. Esses personagens eles até poderiam ganhar novos jogos, mas por algum motivo as empresas não quiseram mais saber dele. E fato é este, que tem esse nosso primeiro personagem aqui, ele foi um fenômeno nos anos 90, mas nunca mais vimos ele, que é o Conker. Pela cara fofa desse esquilo, pode até não parecer, mas o seu jogo de plataforma era bastante obsceno, rendendo uma classificação para maiores quando lançado. O jogo era desenvolvido pela Rare e se tornou um clássico que rendeu algumas sequências, antes de cair no limbo e retornar somente como personagem em Project Spark. Até hoje eu não sei porque Conker caiu no limbo, porque ele era um personagem muito legal. Eu gostava bastante dos jogos dele e eram muito divertidos. Só não eram mais divertidos que o nosso segundo colocado aqui, que na verdade não é uma lista de preferência nem de números, mas o nosso segundo da lista é Gaimon, ou Goemon, como vocês preferirem chamar, que é um personagem de um jogo que eu gostava muito, mas muito lá no tempo do Nintendo 64. Esse personagem é lembrado com muito carinho por mim e por muitas pessoas, sendo um jogo lá do Nintendo 64 com fortes traços japoneses injetados em um gameplay nas linhas de Mario 64 e Ocarina of Time. Infelizmente esse jogo da Konami não pegou aqui no ocidente, mas hoje em dia, será que ele daria certo? The Mystical Ninja Gaimon para Nintendo 64 foi o ápice do personagem, mas ele teve outros jogos também para outras plataformas, que infelizmente também não fizeram tanto sucesso assim. Gaimon foi um sucesso aqui no Brasil, mas no resto do mundo, com exceção do Japão, ele não foi tanto. Por isso, o personagem talvez não tenha sido mais revivido. Uma pena, porque eu gostava muito daquele joguinho. Eu lembro que na época ele tinha que ser salvo com memory card, e eu não tinha memory card. Então eu jogava até cair meus dedos, e chegava no momento que eu travava. Depois que eu recrutava todos os personagens, eu travava e não conseguia mais passar. Na época não tinha internet, não tinha como a gente saber como passar, não tinha revista com o detonado dele também, justamente porque ele não era tão sucesso assim na época que eu jogava. Então eu nunca soube como passar, eu tinha que desligar e aí no outro dia começar tudo de novo e tentar passar daquela parte. Eram tempos bons, mas de um tanto quanto sofridos. O próximo personagem da lista é um personagem que até ressurgiu um tempo atrás, que é o Bubsy. O Bubsy foi, e surpreendentemente ainda é, uma tentativa da Accolade de ter um mascote. Os primeiros jogos eram em plataforma 2D, alguns sendo meia boca e outros terríveis. Quando o Bubsy migrou para o 3D, aí sim o negócio desandou. O jogo era tão mal feito que não dava nem para levar a sério. Um tempo atrás o personagem voltou à vida com o anúncio de um novo jogo pela Accolade, tendo se tornado um ídolo cult dos games. Quem sabe dessa vez será que foi? Eu ainda não joguei, mas muitas pessoas dizem que o jogo tá bom. O personagem chegou a ter um desenho animado que foi rapidamente cancelado. Uma pena, eu gostava bastante do personagem e, embora os jogos fossem um pouquinho ruins, naquela época eu gostava bastante. Mas os jogos de Bubsy, se eram um tanto quanto ruim, ele ganhava no seu carisma. Só que não era tão carismático quanto o próximo personagem, que é Earthworm Jim. Os games da Minhoca eram legais, plataforma 2D bem executados que se valiam graças à estética excessivamente cartunesca e completamente pirada.
O jogo chegou até a ganhar uma animação, era exibido pela Globo aqui no Brasil. Infelizmente, seu jogo 3D sepultou o personagem e ele nunca mais foi continuado, o que é uma grande pena, porque eu gostava daquele jogo 3D também, e eu espero muito um remake, ou sei lá, qualquer coisa nos dias de hoje de Earthworm Jim. Assim como eles têm feito com outros jogos, eu acho que esse também merecia um novo jogo, né? Um bom jogo. Torço para que um dia isso aconteça. E o nosso último personagem dessa listinha aqui é um jogo que eu jogava muito no Nintendo 64, loquei essa fita várias vezes, que é o Gex, ou Gex, para os mais íntimos. O primeiro jogo de Gex possuía uma premissa bizarra. Para lidar com o luto da morte do seu pai, o personagem assistia TV para se distrair, quando era sugado para dentro dela, tendo que enfrentar um poderoso vilão. Outros jogos foram feitos antes da franquia ser descontinuada, com a última aparição do querido Gecko sendo um jogo de golfe. Infelizmente, o personagem foi subaproveitado. Nos dias de hoje, eu tenho certeza que um jogo em 3D de aventura do Gex ia ser bom demais. Vamos esperar aí que alguma empresa resolva ressuscitar ele e trazer o jogo para nós. Gostaram dessa listinha? Faltou algum personagem aqui que era muito famoso e era muito bacana lá nos anos 90 e que foi tirado de circulação? Deixa aí nos comentários se tem algum personagem querido para vocês que vocês queriam trazer de volta. Não se esqueçam, é claro, de dar aquela força para nós aqui. Se tu gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque como eu sempre falo em todos os vídeos, o algoritmo do YouTube só entende que o vídeo é relevante e começa a entregar mais de acordo com os likes dele. Então dá essa forcinha aí, claro, como eu já tinha pedido, comenta aí o que vocês acharam. Um grande abraço, até a próxima, tchau!